Olha, é uma situação muito difícil de entender ainda, há muita especulação, mas os fatos estão aí, quer dizer, são centenas ou até talvez milhares de focos de incêndio simultâneos em várias regiões do estado de São Paulo, a maior parte perto de produção de cana-de-açúcar, que na verdade é uma atividade muito intensa no estado, mas tem uma relação muito próxima com a produção de cana. Nós já vínhamos estamos num período de seca, independente do que aconteceu, já muito severa, já haveria quebra de safra, mas é muito impressionante, desde sexta-feira, a partir da 1h30, vários focos tenham surgido simultaneamente, né? O que é isso? Não se sabe. O governador foi até Ribeirão Preto, estabeleceu um gabinete de crise, e de lá para cá, não tivesse sido a chuva, eu não sei onde nós estaríamos, tá certo? Uma quantidade imensa de fogo, imagens impressionantes. Há algumas estimativas de perda já. A safra, que já vinha de uma quebra, aí já se calcula uma perda de talvez em torno de 40 milhões de toneladas. Para quem não conhece isso aí, a cana-de-açúcar tem uma safra brasileira do ano passado, por exemplo, foi de 680 milhões de toneladas. Então, 40 milhões de toneladas, nós estamos falando de uma coisa em torno de 5%, 6%, né? E aí a gente fica pensando, bom, o que é isso? Isso é mudança climática? Isso daí é... O que é? A princípio, existe uma ação criminosa, já há alguns indícios muito claros de que houve uma ação criminosa. Se houve, qual é a intenção de uma ação como essa? Ao que se especula é o PCC fazendo uma demonstração de força. Que demonstração e por quê? Porque o governo do estado está indo uma ação muito intensa em cima da criminalidade. Isso já aconteceu na Baixada Santista. Agora, nós temos comentado isso aqui no programa muitas vezes, a atividade ilícita das organizações criminosas está muito intensa na economia toda, não é só no tráfico de drogas, é muito além disso, inclusive na atividade agrícola, inclusive na atividade usineira. E nós estamos, finalmente, para agregar mais complicação nessa conversa, no ambiente eleitoral, né? Então, se você olhar as publicações do MST, tem lá, oficialmente, no site do MST, indicações de o agro, fazendo referências ao agro, que o agro não só é destruidor e vai ser aniquilado, como também há referências em outras fontes de que veja só o resultado que o agro é o responsável, traz, né, para a natureza. Quer dizer, uma confusão de dados afetando uma atividade fundamental para a economia, de gente que lidera muitas vezes e financia e participa da atividade pública de muitas cidades. Então tem aí uma convergência de interesses muito grande. É muita coisa ao mesmo tempo, não dá para especular tudo ao mesmo tempo, mas que está um ambiente muito ruim, tá. Isso é óbvio. E se não tivesse chovido, fim de semana choveu, eu não sei onde é que a gente estaria. Porque quem teve no fim de semana no interior de São Paulo, eu estive por acaso em São Carlos, depois em Sertãozinho, são cenas que você nunca viu, quer dizer, você não conseguia enxergar, uma espécie de uma névoa, um fog, às 2 horas da tarde, entende? Uma coisa muito impressionante, uma atividade intensa dos bombeiros, uma instabilidade geral, uma coisa muito ruim, assim, muito... fez lembrar o que aconteceu em 2006, para quem se lembra do que aconteceu em São Paulo, na cidade, em 2006, que foi uma ação das organizações criminosas que deu um pânico geral na cidade de São Paulo, uma paralisação da cidade. Então, eu acho que é um tema a se prestar muita atenção, acho que o governo está atento, mas a gente tem que fazer essas vinculações todas, porque essas coisas não acontecem assim, por acaso.